O que farias com o anel de invisibilidade do nosso protagonista Zolo do episódio passado? Se pudesse ser invisível, se livrar dos olhos que julgam, o que farias? Sinto até que estou a fazer a pergunta errada, ou do modo errado. Vou ser um pouco mais profundo e perguntar: o que você faz quando ninguém mais está a te observar? Quando não está ninguém para te julgar? E aí, traders, bora cair fora? Bora cair fora de nós mesmos e analisar a nós mesmos em terceira pessoa. Bora cair fora das vezes em que fazemos coisas só porque estamos sujeitos à crítica ou só porque estamos sendo observados. Bora conhecer o seu verdadeiro eu, de modo a moldarmos ou a saber como moldar ou modificar para nos adequarmos a este mercado. Porque, como disse no episódio passado, se o problema é sobre o seu modo de pensar mediante o mercado, a solução não seria alterar o próprio mercado, mas sim alterar a si mesmo, ou o seu modo de pensar. Entenda que não pretendo lhe julgar pelas suas ações quando está invisível. Não é esse o meu objetivo. Quero apenas te colocar a refletir sobre você mesmo, para vermos os prós e os contras do seu verdadeiro eu, mediante este mercado. Não é? Pois julgo que só assim saberemos lidar com os diversos desafios psicológicos que esse mercado nos expõe. Quando eu era mais novo, entre os 10 e os 15 anos, eu vivia com meu tio, ou melhor, o meu tio é que vivia conosco, né? E meio que meus pais saíam para trabalhar e eu ficava com ele praticamente o dia todo. Então, por conta disso, tudo que ele fazia, tudo que ele assistia, tudo que ele escutava, eu consumia de tabela. Com isso, acabei adotando uma personalidade um pouco mais chegada a ele do que as outras pessoas que estiveram à minha volta ou que estão à minha volta. Agora eu escuto e gosto de rock por conta dele, porque ele escutava rock de um lado para o outro, acabei tendo essa paixão e acabei gostando de algumas músicas que ele escutava. Então, com isso eu quero que entendamos que grande parte das coisas que compõem a nós mesmos, ou melhor, que compõem a você, são resultado de influências externas. Consequentemente, se quisermos mudar a ti, ou melhor, o nosso interno, há que mudar primeiro ou juntamente o ambiente externo, não é? De modo que seja compatível com aquele tipo de mudança que nós queremos adotar ou aplicar em nós mesmos. Então, concluímos com isso que acabei de dizer, que mudar o interno, o seu interior, alguma coisa de você, tem que primeiro passar pela criação de condições externas para tal mudança. No mercado financeiro, é exatamente isso que acontece. Se você é uma pessoa indisciplinada, se não segue o seu operacional, se sente medo, ansiedade, muito possivelmente é resultado de alguma influência externa ou de algum conjunto de influências externas. Quero dizer que o desafio é interno, porque é você lutando com você mesmo ou tentando modificar a você mesmo. Mas você tem que modificar o seu ambiente externo para conseguir ter ou ganhar alguma vantagem na hora de moldar ou modificar a si mesmo. Uou. Já falei muito, já falei sobre você ter que entender a você mesmo, mas como nós podemos colocar isso em prática? Porque, afinal das contas, o objetivo desses vídeos, principalmente dessa playlist, é buscar soluções para esses desafios psicológicos que nós acabamos tendo dentro desse mercado. Primeira coisa que você tem que fazer é responder a essas duas questões. O que você faz no gráfico quando está completamente sozinho? Segues o seu operacional? Segues o teu plano? Segunda pergunta.
o que você diz e faz nos gráficos quando você está com os outros ou com a presença de outras pessoas, né? Quando fazes análises com teus colegas ou alunos, quando fazes análises para postar nas redes sociais, né? Ou partilhar com um grupo dentro de uma rede social. Quem é você nesse momento? Ou o que você faz e diz? Então, as respostas dessas duas primeiras questões, ou melhor, dessas duas questões, vão trazer um pouco mais de clareza sobre quem é você. E a partir daí saberás o que temos ou o que tens a mudar. Simples quanto isso. Tudo aquilo que eu falei inicialmente resume-se nessas únicas duas questões. Então, eu vou te ensinar um pouco sobre como burlar o sistema e ganhar consistência com as coisas que você tem a mudar. Eu sei que a segunda questão será sempre sobre aquilo que é o certo, porque é a nossa natureza, fazer o certo em frente às outras pessoas. Porém, quando somos submetidos à invisibilidade, nós acabamos tomando um pouco mais de liberdade e acabamos cedendo para as nossas emoções e as nossas influências externas, não é? Então, como nós vamos burlar isso? A partir de hoje, é só fazer tudo que você faz no gráfico de forma exposta. Todas as análises, todas as entradas, saídas, faça mediante olhares de outras pessoas. Quero dizer com isso, é só abrir um grupo ou qualquer coisa do tipo, ou entre que já tenha pessoas lá que entendam sobre o mercado financeiro e poste todas as suas análises de entradas e saídas, take profits, stop losses que tiver a levar dentro daquele grupo. Se ainda não entendeu qual é o objetivo com isso, queremos treinar o teu cérebro a fazer o correto. E o jeito de fazer isso é sempre fazer em frente às pessoas, porque temos a certeza e a garantia de que nós sempre vamos querer fazer o certo ou o correto em frente às pessoas. Se nós já estabelecemos um stop loss e nós postamos isso em um grupo ou em uma plataforma, em circunstância alguma vamos querer puxar aquele stop loss para baixo, de modo que as outras pessoas não nos julguem, porque estivemos aqui a falar sobre um stop loss técnico, dependendo da estratégia que você esteja a usar. Então a alteração daquele stop loss já coloca em causa o teu próprio operacional mediante as outras pessoas. Então o medo de ser criticado e julgado acabamos usando como uma ferramenta impulsionadora para ganhar consistência naquilo que é certo. Porque, mais uma vez eu digo, nós já sabemos o que nós devemos fazer para ser consistente neste mercado. O problema é nós não conseguimos aplicar isso com consistência. Nós nos submetemos, ou melhor, nos deixamos levar com as emoções, com os fatores externos que acabam sendo até sublimiares, porque não conseguimos perceber que trata-se de fatores externos que estão a influenciar no nosso insucesso, principalmente dentro desse mercado. Então, acabamos fazendo toda essa síndrome que vamos sofrendo de ansiedade, medo e por aí fora. Basicamente porque nós não conseguimos aplicar aquilo que nós já sabemos que temos que aplicar. Nos deixamos levar pelas emoções que existem dentro do mercado e principalmente pelos fatores externos. Por isso que esta medida que eu estou a lhe apresentar de fazer tudo sobre o olho das outras pessoas vai garantir que criemos uma rotina de ser verdadeiros com o próprio mercado, com o nosso próprio plano, com o nosso próprio operacional. Quem posta stop loss, volto a repetir isso aí, em algum grupo, dificilmente vai modificar ou alterar aquele stop loss. Automaticamente já não vai existir nenhum outro medo dentro deste mercado, ou melhor, dentro daquela operação que vai lhe influenciar a tirar aquele stop loss de lá, porque você já tem o medo de ser criticado, que é maior que o medo de perder no mercado. Tens o medo de ser criticado na tua própria estratégia que já vens usando ou falando sobre ela, por isso que você, em circunstância alguma, mediante as outras pessoas, vai alterar qualquer componente dentro de uma situação específica de uma operação, uma situação específica de uma operação. Então, esse tipo de
hack ou de burlamento de sistema que ajudou a mim. Tenho um grupo no Telegram que sempre posto as entradas, saídas, a minha análise, etc. Que é para eu garantir que eu seja idôneo comigo mesmo. Não é? Então, bora fazer isso.